Foi por volta de outubro de 2020, foi o ano da pandemia, as ações de uma empresa chamada GameStop, que vivia largada e estava esquecida na bolsa, elas começaram a subir, ao mesmo tempo que circulou um filme que viralizou na internet. Esse vídeo circulou entre os membros de uma rede social pouco conhecida até do público geral, mas que é usada demais por traders, principalmente da geração mais nova. É a rede Reddit de bate-papo. É uma rede de chat. E o nome do grupo de usuários dentro do Reddit se chamava Wall Street Bets, ou seja, apostas de Wall Street. Essa é uma cena famosa do filme Spartacus, em que os espartanos, ou seja, os bonzinhos em número menor, eles representavam os membros do Wall Street Bet. Já os persas, o pessoal do mal, é a Melvin Capital, um hedge fund americano. A corneta soa e a batalha começa. E essa história é exatamente como que esse vídeo foi a metáfora perfeita para o que aconteceu no mundo real. Foi um grupo de pequenos investidores, organizados e sincronizados, quebrou não só a Melvin Capital, como deu um baita prejuízo em outros fundos de gente muito grande. E ainda mais, não existe um grupo tão organizado e sincronizado que não tenha o seu próprio general, um líder que orquestra isso tudo. E ele aparece no vídeo como Deep F. King Value, que é o apelido do sujeito chamado Keith Gill, que não só transformou 25 mil dólares em 13 milhões de dólares, como ainda deixou seus seguidores ricos em poucos meses. A operação foi o seguinte: como eu falei, tudo isso começou nas ações da GameStop. Quem é da minha geração conhece essa empresa. É uma cadeia de lojas físicas que já foi enorme e vendia de tudo que tinha a ver com videogame, principalmente fitas, CD de jogos. E como hoje você compra tudo online, você faz o download, você baixa tudo no computador, a empresa perde sentido. E quando uma ação de uma empresa obsoleta caminha para sua lenta e sangrenta morte, um monte de fundos tenta espremer algum lucro disso, com posições vendidas na ação, que são chamados shorts. São operações que ganham dinheiro com a queda da ação ao invés da alta. Mas para explicar melhor, eu vou chamar o nosso capitão de renda variável, que é o Eric Pajunk. A operação short é quando você aposta na queda da ação. Como no mercado de ações você não pode vender algo que você não tem, então você pega emprestado de alguém. Você pega emprestado, vende a ação cara, espera ela cair e recompra, colocando o lucro no bolso. Então primeiro eu vendi, esperei ela cair, depois eu recomprei. O problema começa quando a ação não cai. Grandes hedge funds se amontoaram, montando operações vendidas na GameStop e apostando na sua própria falência. E aí que aparece nas mídias sociais, em 2019 ainda, bem antes da pandemia, o sujeito do vídeo chamado Keith Gill. Ele aparece tanto no YouTube quanto no chat da Reddit. E ele conta uma história difícil de vida e como ele, numa tentativa desesperadora, colocou todas as suas economias, que acumulou em vida lá, nas ações da GameStop. E começou a transmitir tudo isso ao vivo, direto do porão da sua própria casa. O saldo da conta é de pouco menos de 25 mil dólares e ele mostra tudo isso em tempo real. O preço da ação era de aproximadamente R$5. E o argumento de Gill era meio raso até, um pouco subjetivo. Era que a empresa daria a volta por cima por conta do crescimento da indústria de games e pelo estado totalmente depreciado da ação. O Keith Gill é um sujeito recluso que vive no interior de Massachusetts com a esposa e filha. Ele trabalhava até como vendedor de seguros. E seu maior feito em vida tinha sido na adolescência, do menor tempo dos 1000 metros de cross country do seu próprio estado. O Gill sonhava até ser um atleta profissional quando, numa contusão, ele desistiu de tudo e caminhou para sua vida tediosa e pacata como vendedor de seguros. Mas, com essas transmissões ao vivo, ele ressignificou a sua vida e ficou famoso. Mas, infelizmente, não pelos motivos nobres, porque ele virou motivo de chacota. E conforme ele ia transmitindo, o Gill atraía um sentimento de pena nas pessoas. Chamavam ele de maluco. Você não tem amor ao dinheiro, você é um irresponsável. E tudo foi piorando porque as ações continuavam caindo e elas chegaram perto de R$4. E o Gill comprou mais dessas ações e dobrou a posição de forma alavancada,
porque ele não tinha mais dinheiro. É o YOLO que o pessoal dizia. São 4 letras que viraram a marca de todo o ano pandêmico. O YOLO significa You Only Live Once, você só vive uma vez. Mas a verdade é que Gil caminhava para sofrer o mesmo destino que a própria empresa que ele defendia. Só que ali, no finzinho do ano de 2020, o ano da pandemia, apareceu uma notícia boa para a empresa, mas que nada tinha a ver com as previsões de Gil. Foram 2 até. A primeira foi o anúncio da entrada de um investidor super estratégico e respeitado chamado Ryan Cohen. A ação explodiu para R$11. Isso significava 120% desde aqueles R$5 iniciais que o Gil comprou a ação. E depois disso, a Microsoft anunciou uma parceria estratégica de exclusividade de alguns produtos próprios com a própria GameStop. A ação disparou agora para R$18. Isso significa 350% de ganho. E o Gil já estava rico, fazendo dinheiro, mesmo que não fosse pelos motivos que ele próprio previu. E daí, óbvio, ele vira um herói, uma espécie de mago das redes sociais. Aí sim a internet para ouvir o ex-atleta campeão dos 1000 metros de cross-country do estado de Massachusetts. E o próximo passo era saber quando ele ia colocar esse dinheiro no bolso. Vender a ação que já tinha disparado. Mas, para surpresa geral, o Gil não só dizia que não venderia por nada essas ações, como, agora que todos os holofotes estavam nele, ele revelou nas suas transmissões o volume gigantesco de posições vendidas pelos grandes fundos. Lembra da explicação do Eric? E ele explicou como o início de uma onda de compras sincronizada poderia fazer com que a ação subisse. Ela geraria prejuízo nesses fundos a ponto deles serem obrigados a desfazer a posição vendida. E como se desfaz posição vendida? É comprando a ação de volta. Seria uma onda apocalíptica de compras, palavras do próprio Gil. Bastavam que os membros do Wall Street Bets comprassem a ação, empurrando o preço dela para cima, a ponto de acionar a recompra desses grandes fundos bilionários. Lembra que a ação já estava subindo uns 350% desde que o Gil comprou? Só que, a partir do sinal dado pelo Gil, uma nova dinâmica se iniciou. O inimigo agora a ser derrubado eram esses grandes hedge funds globais e o exército de espartanos eram os membros do Wall Street Bets. E o general era o Gil. Um sentimento anti-Wall Street, antigo e tantas vezes visto na história, voltou com uma nova roupagem. O caso GameStop, como disse a própria lenda chamada Bill Gross, não era um trade, era um movimento social. E assim esse movimento se tornou maior do que o próprio Gil. E o que era para ser uma operação especulativa virou uma bandeira. A avalanche de compras veio, organizada, sincronizada. Para você ter uma ideia do tamanho da onda, teve membro do grupo que anunciou essa batalha no lugar mais caro de Nova York. E a ideia se disseminou pelo interior do país, onde também não faltaram alguns outdoors e até nos céus as letras da GME, que é o ticker, o código da ação da GameStop, aparecia. Isso tudo além, óbvio, da viralização na própria internet. E conforme as ações da GameStop subiam, os primeiros hedge funds começaram a cair. Primeiro foi a Melvin Capital, uma das gestoras mais admiradas de Wall Street. Lembra daquela ação que estava $18? Ela foi para $65. A gente chega agora a 1.525% de alta. A Melvin teve que se explicar. Mas não parou por aí. Escorregaram outros fundos gigantes depois, como a Light Street Capital, a Maple Lane Capital, uma asset super reconhecida chamada Point72, e até a lenda Bill Gross, que eu falei, o eterno Bond King, perdeu dinheiro. E foi assim que as ações da GME bateram as máximas, que foram de $325. Isso dá 8.025% de alta. Essas foram as máximas que as ações da GME bateram. Então você imagina que não pode piorar, mas pode, sempre pode, porque essa avalanche de compras se estendeu para outras empresas similares e o preço disparou também. A BlackBerry, a Nokia,
a Bed Bath & Beyond, e a AMC, que é uma cadeia de cinemas, subiu num só dia 280%. E enquanto os fundos caíam um a um, os membros do Wall Street Bets postavam os seus ganhos em tempo real, incluindo o Gil, que já fazia isso desde 2019. E daqueles iniciais $25 mil, entre compras de ações e também de opções, o Gil acumulou $13 milhões. E aí, de novo, vinha a pergunta: quando que você vai vender? O Gil, no início, não era uma pessoa com a vida ganha, mas o dinheiro de agora dava um bom conforto para o resto da vida e da família dele. Mas o Keith Gill foi infectado pelo mesmo vírus que atinge os grandes investidores de Wall Street. É quando o seu trade deixa de ser um trade. É quando você não está mais lá pelo dinheiro, e sim pelo prazer do jogo. E a sua posição passa a ser um statement, como diz o americano. Ou seja, você prefere estar certo e provar algo para alguém do que ganhar dinheiro. A posição do Keith Gill virou uma bandeira para ele e para todos da comunidade. O Gill, sem saber, liderou o maior short squeeze da história da Bolsa de Valores, que são essas disparadas de alta que ocorrem nas ações de empresas excessivamente vendidas. E o desenrolar dessa história é quase o mesmo que acontece depois de todo o short squeeze. A ação volta a cair para o mesmo nível justo dela e, antes de eu sair até da minha mesa para gravar esse vídeo, a ação negociava a $120, muito abaixo daquelas máximas de $483 que bateu em janeiro de 2021, mas, por outro lado, bem acima ainda dos iniciais R$5 que o Gil comprou. É bem verdade também que não foram somente os fundos que perderam dinheiro. Muita gente, a maioria até, entrou perto das máximas da ação já no meio de toda aquela euforia, só para ver a cotação despencar depois. E esse acontecimento vai ficar marcado para sempre na história da Bolsa de Valores. E daqui a muitos anos, a gente vai recontar esse evento de como um grupo organizado de pessoas comuns e inexperientes, com uma ferramenta poderosa que é a internet, conseguiu tirar do jogo os maiores gestores de Wall Street. A gente aqui na BRA divulga diariamente um relatório com as ações de maiores posições vendidas e boas candidatas para um short squeeze. Tem muita gente boa que acompanha e opera esses eventos. Se você achar que isso é fácil, melhor você nem começar. Mas, se você quiser entender mais sobre esse assunto, chama a gente aqui no link que eu vou colocar na descrição desse vídeo. Esse foi Histórias Não Contadas.